Em nosso encontro de hoje, vamos continuar falando sobre o nosso princípio da humanização e vamos lidar com 3 verbos que foram já utilizados aí por muitos pensadores. Ter ou ser são bastante comuns, já vamos colocar por quê. E tem um terceiro que é mais recente, que é parecer. Nesse mundo que a gente vive, mundo cheio de faz de conta, de pessoas querendo aparentar serem um espetáculo, né, como a imagem aí nos faz lembrar, nós temos aí tomar alguns cuidados muito especiais para de fato sermos gente, né, como diz o nosso princípio, né, nosso princípio da humanização faz parte do nosso primeiro pilar e o seu enunciado diz que todos somos gente. Nós vimos trabalhando nesse princípio já há alguns encontros e vamos hoje então avançar nessa questão do ter, ser ou parecer. Quando a gente fala em ter, a primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas é a questão financeira, ter dinheiro. E temos aqui uma reflexão do Henry Ford que diz que se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência, ensinando a gente, né, que aquilo que nós achamos que temos, né, o dinheiro, por maior que seja, ele não compensa a falta de sabedoria, nem a incompetência, nem a inexperiência, que são questões que dizem respeito a nós, independentemente de quantos recursos financeiros tenhamos. Essa questão de ter ou ser é uma questão que vem sendo pensada há muito tempo. Erich Fromm, um dos nossos autores aí citados com frequência, escreveu em 1976 um livro, inclusive disponível em português, chamado Ter ou Ser, onde ele debate essa questão que no mundo moderno se dá mais importância às posses do que à essência das pessoas. Entretanto, de lá para cá, nos últimos 50 anos aí, nós ainda complicamos mais essa questão, porque além do ter ou ser, ainda precisamos nos preocupar com a questão daqueles que querem apenas parecer. A Joanne Rowling, né, que usa o pseudônimo de J.K. Rowling, autora da série de livros que deu origem aos filmes do Harry Potter, escreveu que as nossas qualificações e o nosso currículo não são a nossa vida. A vida é difícil e complicada. E a humildade de reconhecer isso é que permite que sobrevivamos às nossas adversidades. Então, mais um ponto aí, né? Tem pessoas que identificam quem são com o que fizeram, com o que estudaram, com os cargos que ocupam. Isso não é nada que possa auxiliar a gente quando precisamos de enfrentar profundas adversidades. E essa reflexão do Nelson Mandela diz que sermos livres não é apenas nós livrarmos das nossas correntes, isto é, nos livrarmos aí da nossa prisão pessoal, mas viver de uma forma que respeite e aprimore a liberdade dos outros. Sermos gente significa pensar não só na nossa liberdade, mas conduzir a nossa vida de tal forma que os outros também tenham a mesma chance. E nesse processo, então, nós vamos aqui trazer uma série de questionamentos que podem ser úteis para a gente identificar
em que momento do caminho que nós estamos nesse processo de humanização da gente mesmo. A primeira pergunta diz respeito à capacidade da gente nós reconhecermos a nós mesmos e nos valorizarmos como pessoa. Se a gente tiver dificuldade nisso, atenção. Ao mesmo tempo, fica o alerta, a segunda pergunta, de que nós não somos e jamais seremos, como já abordamos no outro encontro, super-heróis. Seres humanos não são super-heróis. Portanto, devemos nos enxergar como seres falíveis e imperfeitos, que sempre podem se desenvolver, se respeitando a si próprio e exigindo o respeito dos outros. E para isso, então, nós temos que usar a nossa experiência pessoal, naquilo que a gente acertou, naquilo que errou, para nos desenvolvermos de forma real, madura e plena. E nesse processo, então, sermos gente significa que a gente deve cuidar da nossa saúde, da nossa aparência, do nosso lazer, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, enfim, de tudo que diz respeito à nossa vida. E não vivermos exclusivamente em função da vida de uma outra pessoa, como acontece com certa frequência quando a gente enfrenta adversidades com familiares. A última pergunta diz assim: é possível sermos felizes sem dinheiro? Para pensar, né? Cada um tem sua resposta. E se for sem saúde, como é que fica? Então, essas respostas que cada um imagina nessa situação tem que conduzir a resposta às perguntas iniciais. Essa dicotomia de ter ou ser não só influencia a gente no nosso individual, mas também quando a gente lida com outras pessoas. Por isso, quando a gente se envolve em outras atividades, né, que nós chamamos de círculos sociais, outras áreas da vida, não importa se no trabalho, no grupo de apoio, no lazer, ou seja lá onde for, né, nós devemos sempre tratar os outros com devido respeito, independentemente de raça, preferência sexual, religião, aparência, classe social, deficiência física ou de qualquer outro tipo. E ao mesmo tempo, né, nós precisamos tomar cuidado, né, que nós não devemos nem bajular aqueles que detêm o poder ou que a gente acha que tem o comando, e ao mesmo tempo também não devemos menosprezar, ou como se diz em português coloquial, pisar naqueles menos favorecidos. Outra questão relacionada a esse comportamento, o fato que algumas pessoas, né, costumam se vangloriar de conhecer ou ser amigos de pessoas importantes, famosas, ricas ou poderosas. Outro questionamento sobre essa questão de ter ou ser diz respeito à relação entre as coisas e as pessoas. As pessoas é para serem amadas e as coisas é para serem usadas. Mas quando o foco está exclusivamente no ter, muitas vezes isso se inverte. Tem pessoas que amam as coisas e usam as pessoas para conseguir as coisas. E aí deixam de ser humanizados. Outro traço de comportamento que desumaniza as pessoas no seu relacionamento com os demais é quando se coloca rótulos. Em casos extremos, isso pode ser chamado de bullying e, inclusive, vira crime. Mas muito antes disso, a simples utilização de rótulos, não importa de que tipo sejam, dizendo respeito a características físicas ou a comparação com personagens de
cinema ou de histórias em quadrinhos já caminham para o lado de um comportamento equivocado. Estamos colocando as pessoas numa caixinha onde não estão. Para isso, então, né, a gente precisa se observar e entender em que situações que a gente funciona melhor, né, como que a gente se comporta no relacionamento com os outros e como que a gente se comporta quando a gente consegue, de fato, as nossas conquistas. Da mesma forma, quando nós temos fracassos ou insucessos, temos que ter a capacidade de entender que são consequências de erros, mas que também podem servir como alavancas para futuros acertos. E talvez a parte mais difícil é como nós costumamos reagir quando nós somos tratados por terceiros de forma desumanizada. É fácil nessa situação a gente cair no comportamento equivalente de não ser gente ao responder a esse tipo de comportamento. No relacionamento mais amplo, né, em cada área da vida, cada grupo social que a gente participa, né, não importa qual seja, nós devemos ter clareza de quais são nossas obrigações e os nossos direitos diante dos demais membros. Não importa se nós estamos num clube, num grupo de apoio, num partido político, no ambiente de trabalho. Sempre há um conjunto de deveres e um conjunto de direitos. E respeitando os outros, obviamente, é que nós nos fazemos merecedores do respeito dos outros. Isso é facilmente dito, mas é colocado à prova quando nós confrontamos com pessoas nesses grupos que têm ideias diferentes das nossas, com as quais nós não somos obrigados a concordar, mas somos obrigados a respeitar. E uma das coisas que a gente precisa aprender, então, é a conviver de forma harmônica com essas pessoas que pensam diferente da gente. Não importa qual seja a esfera, se política, se no mundo do trabalho, na hora de distribuir as posições no time de futebol, não importa. Em todos esses âmbitos, né, nós temos que respeitar as escolhas, as preferências dos outros, entendendo que nós, como indivíduos, né, não somos nem melhores, nem piores que os demais. Apenas, cada um de nós é um ser humano diferente dos demais. E para fechar essa questão dos círculos sociais, né, nós temos uma dificuldade adicional quando nós estamos num ambiente onde existe uma hierarquia. Pode ser no mundo do trabalho, pode ser porque você está numa ordem religiosa, ou porque você é militar, ou por qualquer outro motivo, né, você participa de um ambiente na sua vida onde tem um superior hierárquico, onde vale aquela máxima, manda quem pode. Né? Então, nessa situação é ainda mais complicado, né, avaliar a nossa reação quando nossos superiores hierárquicos não se comportam como gente com a gente. Outra questão para avaliar é qual que é a nossa reação quando a gente percebe que esse tipo de comportamento por parte dos superiores é inadequado, não com a gente, mas com outras pessoas. Eventualmente, outras pessoas podem até ser punidas injustamente. E aí precisamos ter muito tato se a gente for querer interferir. E por último, deixamos aqui a pergunta, né? Como é que você se comporta naqueles casos quando você está num ambiente com hierarquia e você é o superior? Você é o capitão do time, você é o dono da empresa, você está numa posição onde você precisa lidar com um monte de gente.
que eventualmente é muito distante daquilo que você gostaria que fosse. Finalmente, uma reflexão, então, para a gente relembrar ou resumir esses conceitos, né, do médico, já citamos aqui outras vezes, o Roberto Chiniachiki, dizendo que devemos ser pessoas que valorizam a essência, não a aparência. Que devemos cultivar os valores mais profundos e não cair na tentação de nos tornarmos super-homens ou super-heróis, como nós chamamos, no mundo de estrelas, no mundo onde todo mundo quer brilhar, por exemplo, nas redes sociais, mas não tem brilho próprio. De fato, não é possível que toda a humanidade seja a estrela, o manda-chuva, o superior de todos. Não funciona.